Eu sou engenheiro em uma pequena empresa em Houston, Texas. Se você é daqui, sabe sobre a popularidade dos empregos em plataformas de petróleo e os correspondentes empregos em engenharia que ocupam uma grande parte de nossa economia. No entanto, engenheiros e empregos em plataformas de petróleo não são os únicos na indústria. Também temos os caras conhecidos como técnicos de serviço, que nos ajudam a realizar testes em peças, saem e usam as peças nos poços, e nos ajudam a fornecer feedback sobre o que funciona e o que não funciona. Durante um teste de peça, fomos voar de helicóptero para um poço para observar o experimento em primeira mão. Um técnico de serviço estava presente para colocá-lo na haste de perfuração. Essa plataforma específica está localizada no Golfo do México, algumas horas ao sul do Texas. Eu nunca havia estado em uma plataforma até este ponto, o que é irônico, já que sou um engenheiro que projeta peças para elas. E eu olhei ao redor maravilhado, absorvendo a paisagem e olhando para o lado da plataforma para o oceano intimidador abaixo. Foi realmente assustador olhar para a água, observando as ondas enormes batendo na plataforma flutuante. No entanto, isso estaria longe da coisa mais assustadora que veria naquele dia. Uma vez que eu terminei de absorver meu novo ambiente, fui chamado para o convés para supervisionar o teste de peça. Uma peça de máquina projetada para proteger e fornecer aderência à tubulação de perfuração foi movida pelo corredor. Essas peças são mais frequentemente colocadas manualmente por técnicos de serviço, pois são especificamente treinados em acessórios de haste de perfuração e segurança. Agora, para prevenir, não é incomum que técnicos de serviço conversem entre si enquanto estão no trabalho, assumindo que pudessem se ouvir sobre o barulho das máquinas. Eles fazem esse trabalho dia após dia com muito pouco tempo de descanso, então a distração não é inaudita ou mesmo incomum. No entanto, eu queria que fosse. Quando o teste começou, a Kelly começou a se mover, e ela se aproximou cada vez mais da plataforma, antecipando a adição de uma nova seção de tubulação. Isso é tudo normal, já que a tubulação é adicionada em incrementos, e a Kelly ondula, permitindo que as peças móveis sejam adicionadas ou removidas a critério do perfurador. No entanto, o técnico designado para este experimento estava ocupado tentando chamar a atenção de outro colega, olhando para longe momentaneamente enquanto ajudava a colocar a tubulação ao longo da haste de perfuração e fixava o protetor. Enquanto ele olhava para longe, o protetor se prendeu firmemente em sua mão, o mecanismo de travamento já em posição, e se dirigiu para o estreito canal na plataforma. Os gritos irromperam no convés enquanto os trabalhadores lançavam freneticamente os botões de desligamento de emergência. Mas já era tarde demais. O protetor havia chegado com sucesso ao canal, puxando sua mão e braço até o cotovelo no chão antes que alguém pudesse perceber o que tinha acontecido. Depois de vários segundos agonizantes, a tubulação finalmente parou com um gemido metálico. Eu fiquei congelado no meu lugar, suor escorrendo dentro das minhas botas e sob o meu capacete. Eu me virei e tirei meus óculos e máscara de proteção do rosto, vomitando no cinto de graxa. O braço dele estava desfigurado e torcido, de modo que o osso estava saindo em ângulos estranhos e de forma não natural pela força de esmagamento da tubulação no chão. Sentindo que eu ia desmaiar, um colega me escoltou até o convés inferior para que eu pudesse tomar um pouco de água e me reorientar. Eu tirei minhas botas e as coloquei na parede, apoiando-as sobre minha cabeça para evitar que a tontura me dominasse. Eu ainda podia ouvir os gritos, os soluços do homem no convés acima, tornando tudo ainda mais difícil de manter a calma. No entanto, minha compostura, que lutei tanto para manter, logo se dissiparia como óleo vazando quando trouxeram o homem pela sala em que eu estava para levá-lo à enfermaria, carregado por uma prancha. Ele foi levado pela sala de descanso gritando e sangrando. Eu assisti enquanto eles o carregavam pelo braço mutilado e decepado, jorrando sangue. Eu apertei os olhos com toda a força, tentando não vomitar enquanto estava praticamente de cabeça para baixo, ainda tentando manter o fluxo sanguíneo para minha cabeça e não desmaiar. Eu me sentei, trazendo os joelhos ao peito, tentando impedir que minha cabeça girasse. No entanto, quando acordei no chão, percebi que havia desmaiado mesmo assim, apesar dos meus esforços.
Quando me levaram para a enfermaria para tomar um analgésico e colocar gelo na cabeça, não pude deixar de olhar para o sangue por toda parte, deixado pelo homem cujo braço foi arrancado pela plataforma. Acabei sendo mandado para casa naquele dia, incapaz de terminar o experimento e voltar para aquela plataforma depois de assistir a tubulação arrancar o braço do homem. Se você trabalha em plataformas de petróleo, por favor, preste sempre atenção e mantenha-se alerta na plataforma. Não importa o que você faça, não toque nas tubulações. Este encontro aconteceu quando eu tinha 22 anos. Na época, eu estava grávida de 5 meses e trabalhava em um restaurante da cadeia Yoshinoya. Eu sempre trabalhava nos turnos da noite e da madrugada, e isso ocorreu em Los Angeles, Califórnia. Uma noite, por volta das 22h30 ou 23h, eu estava a caminho de casa. Já estava escuro e as ruas estavam quase vazias. Felizmente, eu morava a apenas 3 minutos a pé do Yoshinoya, então sempre me sentia segura. Meu marido geralmente vinha me buscar, mas muitas vezes ele dormia devido ao seu horário de trabalho e ao nosso filho de 1 ano. Eu estava muito impaciente e só queria chegar em casa e descansar. Então, em vez de esperar, comecei a andar, pois até ele se levantar e começar o carro, eu já estaria praticamente em casa. A rua pela qual eu tinha que passar era a principal, com um grande mercado no caminho. Havia uma seção ainda mais escura que eu passava. Quando me aproximei, vi uma van branca sem janelas na parte de trás, apenas 2 janelas de passageiros e um para-brisa. Toda a área estava escura por causa das grandes árvores próximas. Eu estava ficando extremamente nervosa porque aquilo era fora do comum. Piorou quando vi um homem parado do lado de fora da mesma van fumando um cigarro, com as costas e uma perna contra a van. É difícil explicar o medo que me dominou, pois eu estava muito cansada e ainda mais desconfortável por estar grávida. Eu continuava pensando no que aconteceria com meu filho se algo acontecesse ali. Não consegui ver o rosto do homem claramente porque estava muito escuro. Quando me aproximava, pensava comigo mesma, desse cara vai me agarrar e me jogar naquela van, eu sinto isso no meu íntimo. Mas, para minha felicidade, nada aconteceu. Assim que virei para entrar na viela, comecei a correr o mais rápido que pude. Estava no meio da viela quando me virei e vi aquele homem agora caminhando atrás de mim. Ele estava olhando para trás e ao redor, com uma linguagem corporal desconfortável e incerta. Felizmente, quando me aproximei do meu prédio de apartamentos, alguns vizinhos estavam lá embaixo bebendo. Uma onda de alívio veio sobre mim novamente quando parei de correr e virei para o estacionamento do prédio. Vi o homem suspeito recuando pelo caminho por onde veio. Eu estava tão aterrorizada de andar sozinha à noite depois disso. Devido ao meu horário de trabalho, tive que continuar essa rotina por vários meses. Felizmente, nunca mais vi aquela van ou aquele homem, e sou muito grata por isso até hoje. No final, parecia que aquele homem estava em conflito consigo mesmo. Talvez ele estivesse planejando me levar, mas decidiu contra isso. Nunca saberei ao certo. Olá, bem-vindo ao Dead End Roaster. O que posso te servir? Sabe, posso ter um trabalho difícil às vezes, servindo café medíocre e afugentando os lobisomens moradores de rua da lateral da loja aqui no Dead End Roaster, mas vou te dizer, estou feliz por não estar no exército. Treinamento exaustivo, tiroteios mortais, voltando com PTSD, sem mencionar os mutantes. No entanto, enquanto estou de folga hoje, tenho algumas novas histórias para você. Uma sobre os horrores da guerra, outra sobre mutantes em uma base militar e outra sobre aqueles que retornam nos cantos escuros de um hospital. Após completar o treinamento básico no verão de 1991, fui enviado para Aberdeen Proving Ground em Maryland para meu treinamento individual avançado.
Enquanto o treinamento básico ensina como ser um soldado, o treinamento individual avançado ensina o trabalho que você realizará no exército. Minha especialidade particular era 45K10, reparador de torres de tanque. Para ser honesto, não me lembro por quanto tempo estive em Aberdeen, e me deu um desconto, já se passaram 30 anos. Mas há uma coisa que lembro com clareza cristalina, e isso não tinha nada a ver com consertar tanques. Como um soldado raso, você vive uma vida de sujeira, levantando bandeiras e guardas sem sentido, tudo faz parte da vida. Havia uma visão em particular que deixava alguns caras desconfortáveis. Todos esses machões corajosos pensavam que algo ruim estava lá fora. Eu já tinha feito serviço lá antes e achava que eles estavam cheios de besteira. Havia um monte de tralha espalhada por toda parte, e ao lado direito do prédio principal havia uma mancha de mata. A Aberdeen é um lugar desagradável, e não quero dizer que é mal cuidado. Todo tipo de substância tóxica que se pode imaginar já foi ou está armazenada lá, gases tóxicos, agentes nervosos, até o M1A1 Abras usava um fluido hidráulico particularmente nocivo. Agora, isso pode não parecer tão ruim, mas o FRH, como é chamado, pode causar desde cegueira até esterilidade, ou, no meu caso, epilepsia. Sim, sou um veterano incapacitado, e minha deficiência provavelmente foi causada pelo contato frequente com o FRH. Digo provavelmente, porque a Aberdeen Proving Ground também era lar de materiais radiológicos. Só Deus sabe o que me deixou tão ferrado assim. Convulsões são uma diversão, deixe-me dizer. De qualquer forma, agora que terminei minha triste história, vou contar sobre algo mais que deu errado em Aberdeen, os viados. Os caras me contaram sobre sapos de 8 patas e todo tipo de besteira estranha por lá. Nunca vi nada disso, mas para ser justo, a Aberdeen Proving Ground tem mais de 70 mil acres. Muita coisa pode estar escondida lá fora. Havia 2 outros caras comigo, outro soldado chamado Rishi. Ele era tipo um imitador do Vanilla Ice, estamos falando dos anos 90, sabe? Ele achava que era mais descolado que todo mundo. Ele era mais ou menos, eu acho. Nenhum de nós queria estar lá, e passamos a primeira hora reclamando do quanto estava frio e do que estávamos protegendo por ali. De repente, terceiro cara saiu correndo atrás de alguém que ele achava que tinha visto. Rishi e eu pensamos que ele estava tentando nos assustar, então em vez de segui-lo, apenas sentamos e esperamos nosso alívio chegar. A segurança é tudo no exército, certo? Eu disse, rindo muito, enquanto naturalmente a única luz que tínhamos vinha de um poste de rua próximo. Não conseguíamos enxergar nada, e ambos esperávamos que o tédio fosse quebrado pelo som de terceiro cara gritando porque tinha caído e quebrado o tornozelo. Sem essa sorte. Dentro de alguns minutos ele voltou e disse que tinha certeza de que viu algo, mas não parecia uma pessoa. Ele estava agindo de forma estranha, não nos tratava mais como novatos. É uma situação triste quando ele percebeu que algo poderia estar errado porque alguém não estava sendo irritante. Vocês viram algo estranho? Talvez um véi tenha passado e iluminado lá, disse ele. Rishi não estava afim. Cara, nós não vimos nada. Percebendo que estávamos cansados de suas bobagens, ele se acalmou um pouco. Nosso alívio chegou. Foi a minha vez de ficar irritado. Cara, se nosso alívio tivesse chegado, nós teríamos deixado você enrolar por aí e voltado para os alojamentos. Então, todos ouvimos um galho quebrar, mas ele foi o único a reagir. Havia todo tipo de tambores de óleo que tinham sido usados para conter algo além de óleo, bufalos de água etc., espalhados por toda parte. Algumas coisas não eram pintadas de verde oliva ou algumas eram brancas. Tendo passado pelo lugar em várias ocasiões, sabíamos o que estava além da linha das árvores. Não conseguíamos ver nada que fosse pintado de branco porque estava muito escuro, mas todos pudemos ver algo. Esta não é a parte da história em que tudo ficou silencioso. Podíamos ouvir os grilos e outros barulhos. Houve outro estalo, que nos indicou onde olhar.
quando olhamos, era um veado. Podíamos vê-lo porque, juro, este veado estava brilhando. Posso dizer isso porque a luz que ele emitia iluminava os galhos acima dele, assim como um pedaço de equipamento na frente dele. O que diabos, murmurei. Agora, antes que alguém diga que viu um mendigo, lembre-se de que as representações do mendigo com chifres vêm de filmes, então não, isso não era um mendigo, era apenas um veado, fazendo coisas normais de veado, sabe, como brilhar no escuro. Ficamos lá observando essa coisa andar silenciosamente pelas árvores, abaixando a cabeça de vez em quando para comer grama ou talvez urânio. Eu te disse. Você não nos disse nada, disse Rishi, sem tirar os olhos da fera. Percebendo que ele estava quieto, terceiro cara calou a boca. Sempre que ele se aproximava o suficiente para nós darmos uma olhada melhor, percebemos que não estava certo. Não sei explicar direito, quero dizer, os olhos de um veado refletem a luz quando uma luz os atinge, mas os olhos desse animal nunca pararam de brilhar. E sua pele estava toda irregular, tinha partes de pelos longos perto dos ombros e das costas, e não parecia ter medo de nós. Esse bicho vagueou dentro e fora das árvores por uns 10 minutos, e finalmente o alívio chegou. Foi então que percebemos outra coisa, dele não estava sozinho. Lá atrás, nas árvores, havia vários veados normais que se assustaram e saíram correndo quando ouviram o ronco do motor do Humvee. Mas o velho branco não parecia assustado. Ele partiu, mas o fez no seu próprio ritmo. Rishi, sempre tagarela, apontou para ele para um dos caras que estavam chegando de turno. Eu sei o que você está pensando, que essa é a parte em que ele simplesmente desapareceu. Não, de fato, todos nós vimos o velho branco lá fora, um ou dois dos veados normais e outro veado estranho no fundo. Como eu disse, não dava para ver muito naquelas árvores, mas as luzes do Humvee revelaram que havia outro mais atrás, um pouco mais distante. Ele não estava brilhando, estava apenas branco. Minha suposição ou esperança é que fosse albino. Quando fui dispensado 6 anos depois, os médicos tentaram me convencer de que o exército não havia causado minha epilepsia. Rapidamente disse a eles que procuraria uma segunda opinião de um médico civil e um advogado. Sua atitude mudou, mas minimizaram o máximo possível. Essa era uma médica jovem, e duvidei que ela tivesse visto algo além de uma clínica médica de tropa. Em determinado momento, ela ficou irritada e comentou que eu estava exagerando na minha condição. Tive que me controlar para não citar Winston Zetamore em Os Caça-Fantasmas. Oh senhora, eu vi coisas que vão te deixar branca. Quando eu estava no ensino médio, minha mãe trabalhava em um hospital, e todo o verão até eu ir para a faculdade, ela me inscrevia no programa de voluntariado deles. Para aqueles que talvez não saibam, ser voluntário é meio que ter um emprego, mas sem pagamento. No entanto, eles te compensam com cupons de refeição e experiência inestimável que você pode colocar em todas as suas futuras inscrições para a faculdade e empregos. Deixando o sarcasmo de lado, o voluntariado realmente me ajudou quando comecei a me candidatar a empregos de verdade. Ter alguma experiência em atendimento ao cliente e habilidades de gerenciamento de tempo superou alguém sem experiência na maioria das vezes. E sempre serei grato às mulheres muito gentis do departamento de registro de pacientes com quem trabalhei. Nunca saberei como todas elas conseguiam ficar tão calmas lidando com tantas pessoas todos os dias, dia após dia e semana após semana. Acho que é justo dizer que o registro de pacientes é como a boca do inferno. Todo mundo que entra no hospital para qualquer tipo de procedimento, ressonâncias magnéticas, colonoscopias ou testes de estresse, precisa passar pelo departamento de registro, e mesmo naquela época, anos antes da pandemia, às vezes era uma espera lotada e miseravelmente longa. É por isso que os voluntários eram tão importantes para ajudar a manter a fila em movimento. Nossa tarefa era fotocopiar cartões de seguro, entregar aos pacientes formulários para ler ou preencher enquanto esperavam e escoltar pessoas para onde eram suas consultas. Embora não fosse um hospital grande, tinha um layout confuso.
Havia 2 torres separadas e 5 conjuntos de elevadores que eram muito difíceis de descrever para as pessoas sem confundi-las. Sim, vá em frente através das portas de vidro e, em seguida, à sua direita, há 4 elevadores que o levarão ao 7º andar, onde fica a sala de imagens. O 3º andar é do lado esquerdo ou, não pegue os elevadores perto da cafeteria. Eles só vão para o nosso andar principal e depois para o estacionamento e o porão. Sim, tudo isso é muito confuso para a maioria das pessoas que só estão tentando chegar à consulta a tempo. Para os muitos idosos que frequentavam nosso hospital, era quase cruel dar a eles muitas direções, já que mal podiam ouvir, e depois enviá-los em seu caminho. Se havia mais de um de nós voluntários, era fácil se revezar acompanhando os pacientes até seus destinos, mas na maioria das vezes, havia apenas um de nós, então, quando estava realmente movimentado, havia apenas um ciclo incessante entre os elevadores e os consultórios médicos. O que tornava os dias movimentados especialmente difíceis era quando havia mais de um paciente que precisava usar uma cadeira de rodas. Não estou culpando os pacientes, estou apenas comentando sobre o número limitado de cadeiras de rodas que tínhamos disponíveis. Nosso departamento só tinha 3 permanentemente atribuídas a nós, e assim como os carrinhos de compras em um supermercado, a maioria das pessoas não os devolvia imediatamente ou onde deveria. Então, quando um paciente precisava de uma e não tínhamos nenhuma por perto, sempre cabia aos voluntários sair correndo pelo hospital para procurar cadeiras de rodas. Sendo um voluntário consistente, aprendi rapidamente que o estacionamento dos manobristas e a emergência eram geralmente ótimos lugares para encontrar uma rapidamente, mas quando estavam vazios, o único outro lugar para conferir era o estacionamento. Se o registro de pacientes era a boca do inferno, então o estacionamento era definitivamente os intestinos. Não era apenas uma coisa grande que era desagradável no estacionamento, mas uma coleção de muitas pequenas coisas que ao longo do tempo faziam você se sentir completamente indesejado no lugar. Enquanto eles limpavam o chão a cada poucos meses, a equipe de manutenção parecia nunca se preocupar em tirar o pó dos canos expostos que percorriam os tetos de concreto ou trocar as luzes fluorescentes que piscavam até os médicos que dirigiam em seus carros bonitos começarem a reclamar. Às vezes, penso que o fator assustador foi aprimorado porque era um estacionamento subterrâneo sem iluminação natural e um design serpenteante. Havia um sentido interminável para o espaço, como se você não soubesse onde estavam os elevadores, poderia vagar sem rumo por lá para sempre, sem saber se era noite ou dia. O ar também sempre estava um pouco estagnado, não nojento ou sujo, mas apenas pesado com os vapores dos escapamentos dos carros, equipamentos velhos empoeirados e lençóis ainda não lavados. Nos dias de sorte, eu conseguia encontrar 1 ou 2 cadeiras de rodas bem na frente das portas do elevador, e nos dias ruins, eu tinha que passar pela área de armazenamento que ficava lá no fundo do estacionamento. Como era uma área de armazenamento, a luz lá dentro nunca estava acesa, mas dava para ver camas de hospital vazias aglomeradas, esperando serem consertadas. Não tenho certeza se é comum as camas de hospital precisarem de manutenção com tanta frequência, mas aquela área sempre parecia ter 3 ou mais camas esperando silenciosamente na escuridão. Eu odiava absolutamente passar por aquela área de armazenamento, mesmo sabendo melhor, sempre sentia como se houvesse pessoas deitadas naquelas camas e algo ruim aconteceria comigo se eu olhasse diretamente para elas. Então, sempre que tinha que cruzar o caminho, olhava para o chão ou fazia um jogo para olhar as placas dos carros estacionados por perto. Mas aconteceu um dia. Uma manhã, uma senhora idosa que provavelmente não deveria estar dirigindo acelerou em vez de frear em sua vaga de estacionamento. A frente do carro dela ficou danificada, mas a mulher, além de estar nervosa, estava bem. Lembro-me de quando ela foi levada para o saguão e passou rapidamente pelo registro de pacientes, suas mãos ainda tremiam. Não quis, mas quando eu estava conduzindo até sua consulta, ouvi-a dizer ao filho que tinha sido distraída por alguém que viu ao lado de seu carro, que quando estava entrando em sua vaga, ficou assustada porque achou que viu alguém sentado em uma das camas de hospital na escuridão, e em vez de frear, manteve o pé no pedal errado. Desnecessário dizer que tive dificuldade em me concentrar pelo resto do dia,
e quando meu turno acabou e eu estava no carro com minha mãe, passamos por aquela área de armazenamento. Com certeza, havia vidro quebrado no chão na vaga de estacionamento mais próxima daquele canto horrível. Não consegui olhar para isso enquanto passávamos. Ainda me pergunto, porém, se eu tivesse sido corajoso o suficiente, curioso o suficiente, eu teria visto o que aquela velha viu, uma pessoa que não deveria estar lá, alguém de além da morte ainda sentado em sua cama de hospital. Esta história aconteceu comigo alguns anos atrás, então os detalhes podem estar um pouco incertos e peço desculpas por isso. Na época, eu trabalhava em uma padaria do outro lado da cidade. A viagem de ida e volta para casa costumava levar de 30 minutos, às vezes, 40 ou até 50 se o trânsito estivesse realmente ruim naquele dia. Por causa disso, eu sempre tentava chegar ao trabalho um pouco mais cedo, pois preferia estar lá cedo do que atrasado. Portanto, eu acordava muito cedo para começar bem antes do necessário, caso algo acontecesse nessas manhãs. Normalmente, eu acordava por volta das 4 da manhã, tomava um banho quente ou frio, dependendo da temperatura e de quanto estava acordado. Em seguida, eu sentava na sala de estar e comia em silêncio para não acordar minha família. Na maior parte, eu gostava dessas manhãs. Costumava ouvir histórias de crimes reais ou supostamente verdadeiras de horror enquanto me preparava. Sempre era escuro quando fazia isso, combinava muito com o clima. Naquele dia, lembro-me de demorar mais tempo no chuveiro, pois estava evitando ir trabalhar um pouco, em parte porque estava doente, então o vapor estava realmente me ajudando, e um pouco por pura exaustão do dia anterior. A temporada de inverno sempre era muito movimentada para a quantidade de funcionários que tínhamos. Lembro-me de sair do chuveiro quando o temporizador de "você vai se atrasar se não se apressar" tocou. Engoli meu café da manhã e, sinceramente, nem me lembro do que era. Em seguida, preparei meu almoço e entrei no meu carro. Nesse ponto, o temporizador de seriamente, se apresse e o temporizador de "você vai se atrasar" tocaram. Ainda assim, eu não estava com vontade de me importar muito com o atraso. Não gostava, mas eles nos estavam fazendo trabalhar até o osso, então pensei que não seria um grande problema se eu chegasse alguns minutos atrasado. Encontrei um vídeo do YouTube para ouvir a caminho do trabalho, provavelmente com cerca de 30 a 40 minutos de duração, o que significava que, se tivesse tocado tudo, eu estaria muito atrasado naquele ponto. Apertei o play, liguei o carro e deixei as janelas descongelarem, o que cortou ainda mais meu tempo. Nunca fui bom em calcular quanto tempo as janelas levam para descongelar e estava errado. O trânsito estava pior do que eu esperava, mas olhando para trás, realmente deveria ter considerado como seria movimentado tão perto do Natal, com tantas compras de última hora e pessoas saindo para viagens ao mesmo tempo. Esperei em um sinal de pare para os outros carros passarem e olhei para o meu celular. Eu estava cerca de 10 minutos no meu vídeo, o que significava que provavelmente estaria de 10 a 15 minutos atrasado para o trabalho. Suspirei e tentei pensar em pensamentos mais felizes. Então, continuei meu caminho assim que pude dirigir. Estava ansioso e estressado quando estava pela metade do caminho. Se meu relógio interno estivesse certo, o que geralmente estava, meu turno estava prestes a começar. Lembro-me de ficar muito estressado com essa ideia e tive que fazer alguns exercícios de respiração nos semáforos para tentar me acalmar um pouco. Toda a situação naquele momento parecia um pesadelo e eu desejava poder estar no trabalho para não ter problemas. Lembro-me então de virar à esquerda para chegar ao trabalho e fiquei surpreso por ser o único carro virando à esquerda naquele momento. Olhei no retrovisor e vi que estava realmente sozinho nesta estrada. Decidi começar a acelerar para tentar chegar ao trabalho a tempo, uma ideia estúpida, eu sei, pois já estava atrasado naquele ponto. Comecei a dirigir como uma pessoa insana, além disso. Não exatamente meu melhor momento, mas realmente não queria ter problemas no trabalho.
A estrada estava vazia além de mim e eu estava provavelmente indo a cerca de 80 milhas por hora, o que, olhando para trás, lamento profundamente. Eu poderia ter me machucado ou machucado alguém se o estranho evento que ocorreu não tivesse acontecido. Até mesmo passei 2 sinais vermelhos, o que, sério, não posso enfatizar o quão estúpido eu estava sendo naquele dia. Logo eu estava no último trecho de estrada antes de poder virar no estacionamento. Este trecho de estrada é bastante longo e geralmente extremamente movimentado, mas, por algum motivo, estava tão vazio quanto o restante das estradas até este ponto depois que virei à esquerda. Pisei no acelerador e comecei a ir ainda mais rápido. As árvores ao lado da estrada passaram em um borrão. Logo, esperei pelo próximo semáforo. Mas, ele nunca veio. Basicamente, congelei enquanto dirigia, meu pé ainda pressionando o acelerador, não tão forte e não tão rápido. A estrada simplesmente continuava. Lembro-me de me perguntar se havia perdido a minha vez. Entrei em pânico por um momento, pensando que, em minha raiva no trânsito, tinha perdido onde deveria virar. Olhei ao redor, vendo que ainda estava em uma estrada vazia. Então, peguei meu celular e abri o mapa. E nada. Apenas um vazio branco com meu pequeno ponto azul flutuando no meio. Não tinha certeza do que estava acontecendo, então dei uma volta ilegal e comecei a voltar na direção de onde vinha. Pensava que talvez tivesse dirigido mais do que pretendia, que estava fora do alcance do meu celular ou algo assim. Mas, novamente, enquanto acelerava pela estrada, ela nunca terminava. Sem semáforos ou sinais em lugar algum, apenas uma pista infinita de árvores e algumas casas antigas aqui e ali. Dirigi por mais um tempo antes de pegar meu celular novamente. Verifiquei o mapa, pensando que já deveria ter chegado mais perto da cidade naquele ponto. Mas ainda era apenas um vazio branco com meu único ponto azul flutuando lá. Sem estradas, sem lojas, nenhum dos meus locais marcados. Onde eu estava? Fui para as minhas mensagens de texto e decidi ligar para minha namorada. Toquei no ícone dela e pressionei ligar, coloquei no viva voz e esperei que ela atendesse. Minha condução nesse ponto tinha diminuído bastante, estava esperando por um sinal de ocupado ou para chegar à caixa postal dela, mas, em vez disso, fui recebido com a mensagem: o número que você discou foi desconectado. Isso foi realmente estranho para mim. Ela havia acabado de conseguir um celular novo, então duvidava que tivesse mudado de número tão cedo. Pensei que algo estava estranho e liguei novamente, mas fui recebido com a mesma mensagem. Frustrado, encostei no acostamento e liguei novamente, mas ainda nada, apenas aquela mensagem pré-gravada zombando de mim. Foi então que notei a hora no meu telefone, 7h30. Exatamente quando meu turno começava. Lembro-me de ficar muito confuso com isso, pois estava quase certo de que era 7h30 quando estava pela metade do caminho, depois de ter virado à esquerda. Esperei e olhei para o relógio do meu telefone perplexo enquanto um minuto passava. Ele piscou 7h31 por apenas um momento antes de voltar para 7h30. Talvez tenha falado em voz alta ou talvez estivesse pensando o que diabos ou quando isso aconteceu, apenas olhei para o relógio novamente por um minuto inteiro, sem saber se meus olhos estavam me enganando, mas, com certeza, depois de um minuto, o relógio do meu telefone me provocou novamente, mostrando 7h31 antes de voltar imediatamente para 7h30. Tentei me concentrar em outra coisa, pois aquilo estava doendo minha cabeça ao tentar entender o que estava acontecendo. Saí do meu carro e liguei para o número do meu pai, esperando que fosse apenas o telefone da minha namorada que eu não conseguia alcançar. Segurei meu telefone bem alto enquanto tocava, então ouvi um clique. Animado, abaixei o telefone novamente. "Pai", exclamei, mas fui recebido com a mesma mensagem: "O número que você discou foi desconectado". Não tenho certeza se desmaiei ou fiquei simplesmente congelado de choque por um tempo, mas quando voltei a mim, meu telefone estava no chão e eu estava apenas parado ao lado do meu carro, com os olhos um pouco marejados.
Agachei-me para pegar meu telefone e voltei para o carro. Lembro-me de respirar fundo antes de começar meu exercício de respiração, que minha terapeuta trabalhou comigo. Então, comecei a seguir pela estrada novamente. Neste ponto, eu pensava que talvez estivesse apenas fora da cidade, talvez tivesse ficado hipnotizado pela estrada e perdido a noção do tempo. Também achei que fosse apenas meu telefone agindo de forma estranha, já que os números da minha namorada e do meu pai estavam normais. Continuei pela estrada, agora em um ritmo muito mais lento, tentando entender exatamente onde estava. Neste ponto, eu tinha certeza de que, se conseguisse receber chamadas, meu trabalho estaria ligando, confuso sobre onde eu estava, provavelmente tentando ligar para meu telefone aparentemente quebrado. Mas eu estava muito mais preocupado naquele ponto sobre onde eu estava. Tudo o que eu via era uma estrada infinita de árvores e casas, todas construídas de forma quase idêntica, e ainda sem semáforos ou sinais em lugar algum. Eu achava que teria encontrado algo mais neste ponto, especialmente seguindo de volta na direção de onde vim, mas não. Ainda me lembro dessa expanse aparentemente interminável de árvores com casas espalhadas por ela. No começo, eu estava apenas chorando de frustração, mas naquele ponto eu estava chorando de medo e pânico. Não conseguia entender onde estava. Me sentia perdido, como uma criança que perdeu os pais em um supermercado. Meu coração batia rápido enquanto olhava freneticamente ao redor enquanto dirigia. Comecei a narrar, pelo menos acho que estava falando, o que estava vendo. Lembro-me bem da ordem até hoje: árvores, casa de tijolos vermelhos, árvores, pedra, estufa, árvores, árvore velha morta, casa de adobe. Lembro-me de quando algo clicou: árvores, pedra, estufa, árvore velha, casa de adobe, árvores, casa de tijolos vermelhos. Comecei a chorar alto. Era tudo a mesma coisa, um padrão repetido. Percebi que as árvores eram todas iguais neste ponto também, o mesmo pequeno conjunto de árvores torcidas do lado de fora de cada casa vermelha, o mesmo cacto na frente da casa de adobe. Era tudo igual. Pisei nos freios no meio da estrada, acidentalmente batendo minha cabeça no volante e buzinando. Continuei chorando, procurando meu telefone. 7h30, li quando desbloqueei. Tentei ligar para alguém, qualquer um. Cliquei em cada contato enquanto chorava. Por favor, atenda, por favor, implorei com cada um. Eu gritava não toda vez que era recebido com a mesma mensagem mecânica: o número que você discou foi desconectado. Gritei para o vazio, minha garganta ficando rouca. Olhei ao meu redor. Percebi que ainda estava no meio da estrada. Parecia errado, mesmo que nesse ponto eu soubesse que nenhum outro carro viria. Puxei para o acostamento novamente e apenas desabei. Liguei para minha namorada repetidas vezes, implorando para ela atender, responder ao telefone, de alguma forma me alcançar, mas tudo em vão. Eu não sabia o que fazer. Minha respiração estava ofegante, eu estava praticamente hiperventilando. Tentei fazer o meu melhor para fazer meus exercícios de respiração, mas tantas vezes a respiração profunda era seguida por mais choro e gritos. Estava com medo, sem saber o que fazer, e não conseguia pensar direito. Não sei por quanto tempo fiquei sentado no meu carro. Eu meio que entrei e saí de momentos de pânico e tristeza. Chorei tanto que não tinha mais lágrimas. Rodei minha mente com inúmeras ideias do que poderia estar acontecendo. Talvez estivesse em um pesadelo, talvez ainda não tivesse acordado. Talvez estivesse apenas tão perdido e tudo fosse uma coincidência. Ainda não sabia o que fazer, se deveria sair e olhar ao redor, se deveria apenas esperar para acordar desse sonho, se deveria continuar dirigindo. Depois de um momento tentando pensar o mais claramente possível, decidi sair do carro e investigar mais a fundo. Saí e olhei para baixo na estrada, caminhando nervosamente até o meio da pista e olhando para os dois lados. Me ergui nas pontas dos pés para ver mais longe. Pelo que pude ver, não havia ninguém perto de mim, ninguém passando por mim.
Voltei para o meu carro e cuidadosamente subi no teto, certificando-me de não quebrar ou rachar o vidro. Novamente me ergui nas pontas dos pés e olhei para baixo pela rua vazia, em ambas as direções. Não havia nada, apenas mais estradas, mais casas. Então, um pensamento me ocorreu. Levantei minha mão e, com certeza, consegui ver minhas pontas de dedos se estendendo no ar à minha frente e atrás de mim. Desembarquei e desliguei meu carro, puxando o freio de estacionamento e certificando-me de ter meu telefone, carteira e chaves. Tranquei o carro e segui adiante. Demorou um pouco para correr a distância que tinha visto várias vezes. Mais uma vez, nomeei os marcos enquanto caminhava: árvores, pedra, estufa, árvore morta, casa de adobe, mais árvores, casa de tijolos vermelhos. Então vi meu carro. Comecei a me aproximar deste mesmo veículo de onde havia saído um pouco antes. Andei até lá e coloquei minha chave na fechadura, girando-a, fez o som de desbloqueio e consegui abrir. Lembro-me de ter xingado baixinho e sentado na sujeira bem onde a porta do meu carro estava. Apenas absorvi toda a situação. Eu havia dirigido por muito tempo, sem chegar a lugar algum. Estava completamente sozinho e o mundo ao meu redor parecia estar se repetindo. Deixei o meu carro e andei em uma direção, afastando-me dele, mas ainda acabei voltando. Chorei mais alto, cavando em meu bolso para pegar meu telefone. 7h30, eu li enquanto desbloqueava. Novamente, tentei ligar para alguém, mas ainda nada. O sol ainda brilhava de além das nuvens no mesmo local, a estrada ainda estava vazia, e eu ainda estava completamente sozinho. Eu caminhei pela estrada novamente, sempre voltando para o meu carro no meio da estrada. Estava curioso para saber como funcionava exatamente, mas, no final, apenas me sentia louco tentando entender, e eu estava exausto. Não queria dormir ali, não intencionalmente, isso parecia desistir, como aceitar o que havia acontecido comigo. Então, apenas dirigi por um tempo para limpar minha mente. Girei o carro e dirigi de volta para a direção original que segui. Devagar, calmamente, apenas uma condução tranquila para ter algo para fazer. Dirigi por um tempo, tentando carregar vídeos do YouTube ou música, e nenhum deles tocava. Então, cantei para mim mesmo enquanto dirigia com minha voz rouca e rasgada. Tentei me divertir, mas ainda me encontrava chorando durante todo o percurso. Queria minha família e amigos de volta, queria minha namorada, queria ir trabalhar e ter um dia normal, voltar à minha vida normal e entediante. Mas, enquanto dirigia, eventualmente peguei um vislumbre de algo ao longe. Algo chamou minha atenção, um semáforo. Corri em direção a ele, reanimado com a esperança, pisando fundo no acelerador, mas não importa quantos marcos das casas e árvores eu passasse, parecia ficar sempre na mesma distância. Queria desistir naquele ponto. A estrada havia ganhado, havia me quebrado. Comecei a rir como uma pessoa louca. Não sabia o que fazer, nenhuma reação parecia certa além de rir. Foi engraçado na época, aquele momento traumático e horrível era engraçado quando eu pensava sobre isso. Olhando para trás agora, realmente não era, mas naquele momento eu não conseguia pensar em nada mais hilário. Parei de pressionar o acelerador em algum momento, acho que ainda estava rindo. Eventualmente, tive uma última tentativa desesperada em mente. Coloquei o carro na marcha ré e dirigi de volta ao longo da estrada. Passei pelos marcos na ordem inversa. Então olhei para cima. Quase não conseguia respirar. Lá estava o semáforo e, de repente, outro carro buzinou para mim. Olhei para trás e estava apenas dando ré em um sinal verde. Pisei nos freios, olhando para frente de novo. O semáforo estava lá, mas não estava mais verde. Estava vermelho. E um carro estava parado do outro lado, esperando pacientemente para continuar sua viagem enquanto eu estava parado em seu caminho. Liguei meu pisca-pisca e deixei o carro fazer uma curva em um entorno do sinal, finalmente me afastando da estrada interminável e das casas repetitivas.
Dirigi de volta pela estrada até o semáforo mais próximo, onde finalmente parei. Saí do carro e vomitei no meio-fio antes de cair de joelhos no asfalto, meu estômago se contraindo e eu chorando novamente. Um motorista parou e perguntou se eu estava bem. Eu não conseguia falar. Ele me ajudou a voltar para o meu carro e me entregou uma garrafa de água. Agradeci, mas ele podia ver que eu não estava bem. Ele me perguntou se queria ajuda, se eu precisava ir a algum lugar. Eu não sabia o que dizer. Apenas me lembro de ter dito eu preciso ir para casa e apontei para o horizonte. Ele me deu um olhar estranho e falou algo sobre me levar para o hospital, mas me recusei. Eu precisava apenas sair dali. Ele parecia relutante, mas eventualmente se afastou e eu o vi se afastar no espelho retrovisor enquanto eu dirigia de volta para casa. Era uma viagem longa e silenciosa. Estacionei na frente da minha casa e desci do carro, ainda me sentindo tonto. Entrei, tomei um banho quente e me deitei na cama, me sentindo esgotado. Não sei quanto tempo dormi, mas quando acordei, a luz do sol estava brilhando pela janela. Olhei para o relógio do meu telefone, 7h30. Fiquei paralisado por um momento, pensando se tudo aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas um sonho. Mas então lembrei do motorista que me ajudou, da garrafa de água em meu carro. Não poderia ter sido um sonho. Era muito real. Liguei para minha namorada e ela atendeu imediatamente. Chorando, contei a ela tudo o que aconteceu, e ela ouviu com atenção, fazendo o seu melhor para me confortar. Depois de desligar, me senti um pouco melhor, mas ainda abalado. Decidi tirar o dia de folga do trabalho e ficar em casa, processando tudo o que aconteceu naquela estrada estranha. Até hoje, não sei o que aconteceu naquele dia, mas uma coisa é certa, e nunca mais olhei para uma estrada da mesma forma. Desde então, sempre tenho um pouco de medo de ficar preso em uma estrada vazia novamente. É uma sensação assustadora, a de estar completamente sozinho, sem ninguém por perto para ajudar. E quem sabe? Talvez ainda esteja lá fora, aquela estrada sem fim, esperando por mim, pronta para me engolir mais uma vez. Mas espero nunca mais encontrá-la.